Olá, essa é a lição 13 do estudo que nós estamos fazendo sobre o livro A Chave Mestra. Nessa lição 13, Charles Haanel fala bastante sobre todas as invenções, criações e manifestações que nós conseguimos através do pensamento, através da imaginação. Então ele vai focar muito nesse capítulo 13 no nosso subconsciente. Então, aqui nesse capítulo, ele vai explicar por que o sonho dos sonhadores se realizam. Ele vai explicar a lei pela qual tornamos real a coisa imaginada na nossa mente. Ele vai falar e vai explicar sobre a lei da causalidade. E ele começa dizendo que os pensamentos, que o processo de pensar, não é um processo simples, casual, mas um processo espiritual. E que a visão e a imaginação, elas precedem a ação e o acontecimento. E ele começa afirmando que chegou a era dos sonhadores. E aqui também, nesse primeiro momento desse capítulo 13, ele fala bastante sobre todas as invenções, sobre a necessidade que a ciência teve ou tem durante todo esse tempo de explicar aquilo que eles chamam de milagre, mas que tudo se resume no poder de visualização, no poder da indução através da visualização. Ele se refere também àquelas pessoas que têm um poder fora do normal, e que quando pessoas que não entendem nada do processo criativo do pensamento, quando vê essas pessoas realizando coisas, eles classificam essas coisas como milagres, ou simplesmente não conseguem classificar. E aí ele fala que quando você tem conhecimento desse poder criativo do pensamento, nunca mais você vai entender que isso é uma coisa que não tem classificação. Pelo contrário, todos os fenômenos resultam de uma causa específica. E o princípio dessa causa específica é uma lei imutável que opera com uma precisão invariável. E ela funciona, quer ela tenha sido colocada em ação de forma consciente ou inconsciente. Essa lei é uma lei imutável. As pessoas, quando não entendem a causa ou o que está acontecendo diante de alguns fenômenos que para eles são impossíveis, a tendência é eles perseguirem e humilharem essas pessoas. E aí ele dá exemplo aqui como Colombo, Darwin, Galileu Galilei, Emerson, entre outros nomes. Mas ele diz que um pouquinho de observação mais detalhada aos fatos vai fazer com que você perceba a lei que está por trás dessa ação, a lei que baseia essas ações, a lei que está agindo por trás de tudo isso. E aí ele diz que isso também revela que o poder criativo do pensamento é a causa de qualquer condição ou experiência física, mental ou espiritual. Eu vou ler aqui uma frase. Ele diz assim: o pensamento manifestará condições em exata correspondência com a atitude mental predominante. Portanto, se recearmos um fracasso, como o medo é uma forma de pensamento poderosa, o resultado desse pensamento será sem dúvida na forma de fracasso. Esta é a forma pensamento, e essa forma frequentemente lança fora anos de trabalho e esforço. Se formos capazes de pensar em alguma forma de riqueza material, somos capazes também de consegui-la. Através do pensamento concentrado, manifestamos as condições e o esforço necessário, o que resultará na manifestação das circunstâncias necessárias para realizar os nossos desejos. Mas muitas vezes, se formos capazes de pensar em alguma forma de riqueza material, somos capazes de consegui-la. Através do pensamento concentrado, manifestamos as condições e o esforço necessário. E esse esforço resultará na manifestação das circunstâncias necessárias para a realização dos nossos desejos. Mas muitas vezes nós percebemos que os nossos pensamentos não estão produzindo o efeito que esperávamos, mas simplesmente o contrário daquilo que desejávamos. E aí ele pergunta qual é então a maneira correta de proceder
para que você tenha aquilo que você deseja e não aquilo que você não deseja. Como que devemos pensar de modo que realmente alcançamos aquilo que desejamos? E ele responde da seguinte forma. Ele diz que qualquer pessoa nesse mundo deseja e procura felicidade e harmonia. Todos nós buscamos muitas coisas, mas todas as coisas que buscamos é para que a gente chegue nesse fim, para que a gente tenha felicidade e harmonia. Então, se formos realmente felizes, teremos tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Se formos realmente felizes, podemos fazer os outros felizes também. E ele diz que para sermos felizes, nós temos que possuir saúde, força, amigos, um ambiente agradável e provento suficiente não só para dar conta das nossas necessidades, mas para o conforto e o luxo a que temos direito, porque isso é um direito nosso, é um direito adquirido. Termos conforto e abundância. E aí ele faz uma observação aqui que é muito pertinente e também muito importante. E que se você parar para pensar, você vai ver que é exatamente isso que acontece. Ele diz que a velha maneira ortodoxa de pensamento dizia que devíamos ser um verme e nos contentarmos apenas com a nossa porção ou com a nossa mínima porção que teríamos direito na nossa existência. E eu vou além. Em muitos casos, a gente aprende na religião, na família, na escola, que nós somos pecadores e insignificantes e imerecedores de qualquer coisa, de qualquer bênção. E que quando nós temos, além disso que eles dizem que é o nosso direito, que é nada, porque somos pecadores, quando nós temos abundância, ou temos riqueza, ou felicidade, ou saúde, ou amor, nós devemos ser gratos para o resto da vida, porque nós somos a exceção, porque nós fomos privilegiados e isso faz parte de um milagre. Só que não é assim. Pelo contrário, hoje nós entendemos que nós temos direito ao melhor de tudo o que o Pai criou no universo. Que o Pai e eu, ou o Pai e você, somos um. E que o Pai, que é a mente universal, o Criador do universo, é a substância original da qual todas as coisas procedem. E se essa substância procede do Pai e eu e ele somos um, então eu tenho acesso a tudo isso que é criado pelo seu poder. E supondo que tudo isso seja verdade, que nós temos direito a toda essa abundância que existe no universo, como podemos obter resultados tangíveis aqui e agora? Essa é a pergunta que ele faz. E ele responde da seguinte forma: que primeiro nós temos que colocar o nosso conhecimento em prática, que nada pode ser alcançado de outra forma. E ele usa o exemplo do atleta. E ele diz que um atleta pode ler livros e ter lições durante toda a sua vida sobre treino físico, mas ele não terá resultado até começar a treinar de fato. Se ele não começar a empregar força ou a trabalhar nesse sentido, ele nunca receberá mais força de volta, porque ele receberá exatamente aquilo que ele dá. Mas primeiro, ele tem que dar. É a lei do dar e receber. E a mesma coisa acontece conosco também. Nós receberemos exatamente aquilo que dermos. Mas primeiro temos que dar. E muitas vezes a gente não consegue entender isso. A Bíblia diz que nós temos que dar para depois recebermos. Boa medida, recalcada, sacudida. É uma frase que tem na Bíblia. Mas a maioria das pessoas querem sempre receber primeiro. Elas querem primeiro ter para depois dar ou para depois ser. E a lei é exatamente o contrário. Para que a lei funcione, a lei original, primeiro você tem que dar. Primeiro você faz o esforço para que você tenha a mesma força de volta. Essa é a lei da ação e reação. Na verdade, o princípio da ação e reação. A lei de Newton diz que você aplica uma força a um determinado corpo e você recebe a mesma força equivalente de volta. Então, primeiro você aplica uma força para depois você recebê-la de volta. Essa é uma das leis que rege o universo. Você tem que dar para você receber. Mas só que a lei diz que quando nós damos, nós recebemos multiplicado de volta, porque dar é um processo mental. Ele diz assim: dado que os pensamentos são causa e as condições são efeito,
Assim, ao darmos pensamentos de coragem, inspiração, saúde ou ajuda de qualquer espécie, estamos dando início às causas que produzirão os respectivos efeitos. O pensamento é uma atividade espiritual, como eu disse no início desse capítulo, e, portanto, é criativo. Mas o pensamento ele não cria nada se não for direcionado de forma consciente. Se você deixar o seu pensamento voando sozinho aleatório, você não consegue criar nada. Você precisa ter a criação deliberada, a criação de maneira consciente. E você faz isso quando você direciona os seus pensamentos de forma construtiva e de forma sistemática. E é essa a diferença que Hanel fala sobre o pensamento ocioso, que é simplesmente uma dissipação de esforço, e um pensamento construtivo, que possui um alcance praticamente ilimitado. É assim a expressão que ele usa. Então, nós já sabemos, nós já estudamos sobre isso, que tudo na nossa vida chega através da lei da atração. Então, Hanel fala que um pensamento feliz não pode existir numa consciência infeliz. Então, a consciência tem que mudar. Ela tem de mudar, e à medida em que ela muda, todas as condições necessárias à nova circunstância também gradualmente muda. E isso acontece para que ela possa corresponder aos requisitos da situação atual. Ao criarmos uma imagem mental, ao pararmos para ter uma criação deliberada, estamos projetando um pensamento na substância universal, aquela substância que é uma comigo, de onde todas as coisas são criadas. Essa substância universal é onipresente, onipotente e onisciente. E ele diz que nós entendemos a onipresença de Deus, mas negligenciamos a sua onipotência e a sua onisciência. Então, não tem necessidade de você direcionar a essa presença onisciente aquilo que você precisa para a sua vida. Basta você canalizar a sua energia à frequência exata daquilo que você quer. E aí, a inteligência universal, na sua infinita sabedoria, através da sua onisciência, vai trazer até você tudo aquilo que você pediu, em equivalência à frequência que você está emitindo. Então, não adianta você desejar uma coisa, pensar uma coisa e emitir uma frequência diferente, ter um sentimento diferente do seu pensamento, porque você anula essa frequência. E a onisciência de Deus não vai trazer a coisa certa, porque você está em desacordo com aquilo que você deseja. E aqui está o segredo da realização. Quando você reconhecer que você é uma parte do todo, e que uma parte tem que ser do mesmo tipo e qualidade que o todo, a única diferença reside no grau de expressão. Quando você reconhecer isso e tiver plena consciência disso, você vai alcançar o sucesso nas suas realizações. Então ele diz assim: quando esse tremendo fato começar a permear a sua consciência, quando realmente começar a reconhecer que você, não o seu corpo, mas o seu ego, o eu, o espírito que pensa, é uma parte integrante do grande todo, que é da mesma substância em qualidade e em tipo, que o Criador não poderia ter criado nada de diferente para si próprio. Também você poderá dizer: o Pai e eu somos um, e reconhecerá a beleza, a grandeza e as oportunidades transcendentes que foram colocadas à sua disposição. Então, o exercício dessa semana é bem simples. Você vai para o seu lugar de meditação, você vai fazer todos aqueles processos de relaxamento e respiração e vai visualizar e internalizar você e o todo sendo um, até você entender que a mente universal e a sua mente estão fundidas. Você vai entrar em conexão com o seu eu divino. E quando você entender, através da meditação, que você e a mente universal são um, você simplesmente vai fazer aquilo que as pessoas costumam dizer que fazem, um download daquilo que está na mente do Criador, daquilo que está na sabedoria infinita, trazendo para sua mente, para a realização dos seus propósitos, dos seus projetos, dos seus objetivos. Então, essa semana é apenas isso, é apenas uma meditação para você se conectar com seu eu verdadeiro.
eu aproveito e te convido para um treinamento que faremos agora no próximo mês de maio. Serão 7 dias de treinamentos no formato de mentoria, e esse treinamento será baseado nos ensinamentos do Ho'oponopono, Esther e Jerry Hicks, e também do neurocientista Joe Dispenza. E por que eu escolhi o formato baseado nesses 3 ensinamentos? Porque essas 3 pessoas, esses 3 mentores, ensinam-nos a entrar em estado zero e lá no estado zero alcançarmos a conexão com a divindade para que a gente possa manifestar tudo aquilo que desejamos. Então, esse treinamento não será muito voltado para aulas teóricas, teremos pouco tempo de explicação, as explicações necessárias, mas será voltado mais para a prática. E essa prática tem o intuito de levar você para o estado neutro, que é o que chamamos de estado zero, e a partir de lá começarmos a criar, a formatar o nosso futuro desejado. E nessas práticas usaremos de técnicas de limpeza de programas, de ativação dos centros de energia, que são os nossos chakras, e técnicas de ponto zero e de sintonização com as nossas criações, com os nossos planos de futuro, acessando o nosso vórtice e nos conectando com o poder superior. Então, será um treinamento de 7 dias, ao vivo, presenciais, e que vocês depois terão acesso às aulas gravadas. E também eu vou entregar um bônus que muitas pessoas desejam, muitas pessoas esperam, que é uma aula, uma das últimas aulas que o Dr. Hugh Lane gravou, dá mais ou menos de 4 a 5 horas de aula, porque foi uma mentoria que ele fez. Eu vou dar o acesso por 1 ano a essas aulas como bônus para os 50 primeiros que entrarem na mentoria, tá bom? Eu vou deixar o link do WhatsApp para maiores informações aqui embaixo do vídeo. E quem tiver interesse de saber melhor do que se trata e conhecer melhor como será essa mentoria, entre em contato através desse número de WhatsApp, que aí eu vou explicar tudo. Eu estou já deixando o link do WhatsApp para vocês irem entrando, porque será pela plataforma Zoom ou o Google Meet e tem limitação de quantidade. Então, vai depender da quantidade de pessoas que vão entrar. Se exceder a quantidade, então eu vou abrir 2 turmas. Mas, a princípio, é uma turma e tem quantidade limitada. E esse bônus dessa mentoria do Dr. Hugh Lane, que ele deu ao vivo, uma das últimas, que eu estou traduzindo ainda para poder disponibilizar para vocês na plataforma, será bônus apenas os primeiros 50 que entrarem. Eu vou controlar através desse grupo do WhatsApp. Os 50 primeiros que entrarem serão as pessoas que vão contar. Eu vou fazendo uma lista, uma relação com os nomes, e aí todos saberão quem foram os primeiros que entraram. E o valor dessa mentoria será um valor bem acessível, que todos que desejarem poderão participar. Vou criar meios para que todos que tenham interesse possam participar. E eu vou falar tudo isso através desse grupo que eu estou deixando o link aqui, tá bom? Lá eu vou passar todas as informações e de lá, desse grupo, eu vou colocar os 50 primeiros em um grupo exclusivo da mentoria, tá bom? Esse é o grupo para os interessados. É como uma pré-inscrição. E depois, todos que estiverem interessados e que aceitarem as condições da mentoria, eu vou transferir para um grupo fechado só dos participantes da mentoria, tá bom? Então, eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.